Oi, vamos ter uma conversa franca hoje. Eu quero abrir o jogo com vocês. Como me afastar das redes sociais mudou a forma com que eu vivo hoje? Eu nunca cheguei a deletar oficialmente minhas contas, mas eu passei um tempinho, quase uns 2 anos, afastada tanto do Instagram quanto da criação de conteúdo, em momentos diferentes, e eu quero compartilhar com você hoje coisas que eu aprendi nesse processo. Eu comecei a criar conteúdo em 2014, e nesse meio tempo, até mais ou menos 2021, 2022, eu era muito ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ali a gente teve uma transição, né, a partir de 2020 com o TikTok. Em 2015, criei uma conta no YouTube, então eu postava vídeos no YouTube, mas que depois diminuiu um pouco, e de Instagram sempre foi que eu fui mais constante. Inclusive, tem mais ou menos uns 3 anos que eu não posto com tanta frequência, e eu tenho mais de 1.200 posts, se eu não me engano, vou deixar aqui um print. Então, eu era muito presente. Eu colocava stories todo dia e do nada eu fui pra um lugar de não compartilhar nada. Então, eu vivi esses dois extremos. Um momento muito grande de reflexão que eu tive foi dentro do que aconteceu na pandemia. E eu acredito que todo mundo começou a se questionar sobre várias coisas na vida. E dentro desse lugar da pandemia, lembro que em 2020 e 2021 eu tive um pico de produção. Eu acho que principalmente porque eu tava tentando me afastar dos problemas e das questões da dimensão do que estava acontecendo, e eu acabei destinando toda essa frustração para o trabalho. Então, eu estava muito presente, estava criando muita coisa, estava com muito gás. Aí, em um outro momento da pandemia, eu comecei a me questionar de algumas atitudes que eu estava tendo em relação ao contexto de compartilhar tanto a minha vida e de estar tão presente nas redes sociais. E aí, eu lembro que teve um primeiro gatilho que aconteceu comigo. Eu acho que ele foi o primeiro passo a começar esse processo de afastamento. E teve um dia que eu tive uma sensação muito clara de que tudo que eu vivia estava sendo postado. Eu digo mais em relação às coisas que eu fazia, muitas vezes o que eu comia, coisas que eram importantes pra mim, experiências que eu tinha. E parecia que se eu tava em um restaurante, eu não tinha colocado que eu tava naquele restaurante, parecia que aquele evento não tinha acontecido. Quando eu tive essa primeira sensação, eu disse, opa, eu acho que isso é uma coisa muito problemática, porque isso tá acontecendo, eu tô com pessoas que eu gosto, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, por que que isso precisa ter uma validação de uma postagem numa rede social? E aí foi esse meu primeiro gatilho. O segundo foi porque eu comecei a me sentir muito sobrecarregada. Por quê? E eu acho que isso aqui vale até um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas hoje, gente, a gente não tem mais um limite do momento que eu quero estar disponível de estar conversando com as pessoas. A gente tem WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube. Por exemplo, aqui no YouTube, você pode fazer um comentário aqui embaixo. E aí eu tenho o meu dia na semana que eu vou tirar ali um tempinho e responder esses comentários. No WhatsApp, eu já não tenho um limite. Todo mundo que quiser me mandar mensagem a qualquer momento do dia pode estar fazendo isso. E tem uma outra coisa que eu acho que isso agrava um pouco, que eu trabalho de maneira remota. Eu tenho que lidar tanto com aspectos profissionais quanto aspectos pessoais dentro dessas redes sociais que estão todas no meu celular. Então, assim, até hoje, eu não sou a melhor pessoa que vai responder você mais rápido, às vezes até que vai ver a sua mensagem, porque eu me coloquei esses limites que não estão claros por essas plataformas não permitirem isso. E eu acredito que outras pessoas também passem por isso, mas essa situação me dava muita ansiedade e angústia, e aí acabou que foi muito bom ir também pra esse lugar de tipo, ai, eu não tenho mais um Instagram. A terceira coisa era que eu senti uma pressão muito grande de transformar tudo em conteúdo. Eu acho que isso talvez você se identifique mais se você tiver nesse processo ou foi uma pessoa que participou desse processo de produção de conteúdo. Não é o caso dos low profiles, né? Teve um momento da minha vida que eu não conseguia sair sem tirar uma foto minha do meu look. E aquilo dali começou a me dar um peso de que às vezes eu ficava estressada porque eu não conseguia tirar uma foto boa. E isso me fazia ter sensações e acabar estragando alguns momentos que, sei lá, às vezes não era o objetivo ter uma foto boa no meu look pra poder estar ali naquele rolê com minha família. A quarta coisa foi dessa normalização do processo de produção, que foi uma coisa muito minha. Acho que, claro, quando você vai criando uma comunidade, você vai acostumando as pessoas a terem um consumo do seu conteúdo. Então, às vezes eu ficava um pouco sem postar e eu recebia alguns comentários, tipo, amiga, você sumiu, o que foi que aconteceu e tudo mais. E essas pequenas interações acabavam me gerando uma pressão de precisar estar sempre presente. Eu comecei a ter esse afastamento também das redes sociais como uma forma de, ok, eu não preciso estar cronicamente online o tempo inteiro. E isso começou a ser confundido, pelo menos pra mim, compartilhar o que é da minha vida pessoal com a produção de conteúdo. Ai, meu Deus. E aí, quando eu decidi fazer esse afastamento da minha vida, como é que foi, né? Tipo, esses foram os
pontos mais graves, eu acho, que me levaram pra esse lugar de questionar e pensar sobre a necessidade de um afastamento das redes sociais, até porque meu tempo de tela tava muito alto também. Claro, mesmo nessa época que eu tava muito presente, sempre esse tempo de tela ele era muito alto por conta também que eu tava produzindo muito conteúdo, então editando vídeo, colocando stories, postando coisa e etc. Mas aquilo dali me tomava um tempo muito grande. Eu comecei a me afastar inicialmente do Instagram, não foi muito bem planejado ali, foi mais uma resposta do cansaço que eu tava sentindo e começar a fazer esse teste de não, eu não preciso estar postando uma coisa pra saber que eu vivia aquilo, e eu comecei a fazer isso, eu comecei a gostar da sensação de estar offline. E aí foi quando eu também descobri o TikTok e comecei a gostar muito do tipo de conteúdo lá. Atualmente, inclusive, eu tenho essa preferência por conteúdo do TikTok ou aqui do YouTube também, mas o do YouTube são materiais bem mais longos, eu uso mais como segunda tela. E o do TikTok, eu comecei a reparar que lá eu me sentia consumindo conteúdo e no Instagram eu me sentia consumindo mais fofoca, a vida alheia, e não de uma forma tão agregadora, não agregava tanto na minha vida isso. E eu acho que o gatilho principal, que foi quando eu realmente sumi do meu Instagram, foi quando eu entrei no meu último ano da graduação, que foi 2023. Eu comecei a ter uma demanda muito grande, acadêmica, até pessoal, assim, né? De, caramba, ok, TCC, o que é isso, etc. Nesse ano também foi o ano que eu tava participando do concurso da Feira Central, que foi o concurso que a minha equipe ganhou e tudo mais. Eu tava com muita coisa, né? Muita demanda, tinha um TCC, tinha as últimas disciplinas da faculdade. Eu precisava eliminar alguma coisa no meu dia para fazer com que outras horas sobrassem. E uma dessas coisas que foi eliminada foi a criação de conteúdo, num sentido desse compartilhamento muito ativo da minha vida nesse ano de 2023, que me gerou um ganho muito grande, porque o meu tempo de tela reduziu muito. E aí, em 2024, eu passei por umas outras questões pessoais e ainda estava nesse processo de retransição. E hoje, agora em 2025, eu tenho uma consciência muito mais clara do equilíbrio que eu quero e que eu tô tentando construir aqui com YouTube, TikTok, Instagram e etc. E é o quê? Hoje, eu acredito que eu tenho essa visão diferente da forma de consumo dessas redes. Por exemplo, aqui para o YouTube, eu tô tentando realmente desenvolver um conteúdo que vai muito além do que é a minha vida pessoal. Eu gosto de trazer alguns aprendizados, experiências, para poder deixar vocês mais situados, ensinar algumas coisas que eu aprendi, mas eu tô tentando voltar mais para realmente esse desenvolvimento de um conteúdo para vocês. E não só de, ai gente, olha o que foi aqui que eu fiz na semana passada, sabe? Desvincular isso da minha vida pessoal, dessa criação de conteúdo. Porque isso me leva para um lugar de que não é a minha vida que está sendo monetizada. É de fato as coisas que eu sei, que eu aprendi e das experiências que eu consigo compartilhar e ensinar a vocês. Isso é completamente diferente. A outra coisa que eu também entendo é que hoje não faz mais muito sentido para mim ficar acompanhando os stories e ter um consumo muito grande de conteúdo alheio lá no Instagram, sabe? Eu gosto muito mais de outras plataformas que me levam para um lugar de consumir outros tipos diferentes de conteúdo. Sinto que eu ainda tô meio viciada no TikTok? Sinto. Estou num processo de tentar equilibrar ali também. Mas hoje eu acredito que eu consigo lidar de uma forma muito mais saudável, tanto com essa produção de conteúdo quanto o consumo dessas redes sociais. Porque eu acredito muito também que a coisa do Instagram, por ser uma plataforma que inicialmente era, né, de uma rede social ali, que hoje eu acho que já perdeu um pouco também, né, na verdade perdeu bastante dessa essência, era de um lugar de você se manter conectado com seus amigos. E lá, acho que virou um lugar muito mais profissional. Inclusive, hoje eu utilizo a plataforma mais com esse intuito, de manter um pouco as coisas atualizadas da minha vida. E olhe lá, porque eu também compartilho bem menos sobre a minha vida pessoal lá no Instagram, mas de ter essa presença mais voltada para o profissional. Então, eu comecei a colocar o meu consumo dessas redes sociais em caixinhas, que pode ser uma coisa muito útil para você também. Entender o que é que ele faz melhor dentro desse tipo de consumo, porque às vezes você pode ter um aumento de comparação e uma baixa autoestima por estar muito presente no Instagram de uma maneira passiva, de estar recebendo muitos estímulos o tempo inteiro e parecer que você está assistindo a vida dos outros e não vivendo a sua. E isso é uma coisa muito complexa, que eu acho que a falta de uma reflexão sobre a forma com que a gente consome conteúdo hoje pode levar. A partir do momento que você identifica isso, você pode começar a pensar, não, vou diminuir o meu tempo de presença no Instagram, ou quando eu estiver no Instagram não vou olhar
os stories, vou só compartilhar algumas coisas da minha vida, ou vou dar preferência para alguns perfis e outros não. Como também no TikTok, eu já particularmente gosto, né, mais da plataforma, exatamente por entender que o algoritmo, ele me traz mais conteúdos que me agradam e eu sinto que eu sempre aprendo alguma coisa no TikTok. Ou eu tô dentro de pautas de guerra, Oscar, coisas que são do meu interesse, economia. Sinto que eu recebo muito mais esse tipo de conteúdo lá, que faz com que, na verdade, a minha autoestima suba. Então, ter essa consciência e esse autoconhecimento me fez também me levar para um lugar muito dessa consciência mesmo, assim, do que eu tô fazendo em cada um desses lugares. E eu acredito que possa ser alguns exercícios para você também. Talvez o seu caso seja de uma pessoa que não tava criando conteúdo e você seja uma pessoa só que tá ali nas redes sociais consumindo. Eu acredito que se você tá sofrendo um pouco com isso, desse tempo de tela muito alto, uma das coisas que você pode testar é ir reduzindo. Tem alguns aplicativos que você pode baixar no seu celular para poder deixar travado os aplicativos que você tá usando, como, sei lá, por exemplo, TikTok ou Instagram. Você pode deletar um aplicativo em alguns momentos para poder fazer alguns tipos de teste, mas principalmente eu acho que essa é a coisa que mais viradora de chave e que pelo menos foi a grande virada de chave para mim, foi ocupar essas horas que você tá gastando com a tela com outras atividades. Como eu comentei com vocês, em 2023 foi o meu último ano da graduação e como eu quis e eu realmente queria dar esse gás na parte profissional e acadêmica, eu acabei ocupando as horas do meu dia com outras atividades que me faziam naturalmente reduzir o interesse em estar pegando o celular e aqui tá mexendo no Instagram, sabe? Ou entrando no TikTok. E eu acho que isso pra mim foi um fator que me fez ponderar até hoje as coisas que eu quero fazer no meu dia, quais são os hobbies que eu quero agregar e entender o que é que eu de fato preciso estar fazendo e a intenção das minhas ações. Você já pensou em se afastar das redes sociais? Você conseguiu passar algum tempo? Você acha que isso lhe fez bem ou lhe fez mal? Como é que você se sente em relação a isso hoje? Essa foi um pouco da minha experiência buscando esse meu equilíbrio com as redes sociais. Eu acho que é um grande desafio de uma maneira geral e eu espero que eu continue nessa coisa mais equilibrada entre as duas daqui para os próximos anos. Mas é um exercício diário e eu também tenho consciência de que em alguns momentos eu posso acabar falhando e o importante, eu acho, é ter a consciência desse processo e lembrar do seu objetivo maior. Se seu objetivo maior é diminuir o seu tempo de tela e focar em outras coisas da sua vida, comece a colocar isso em prática. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal para poder ficar acompanhando mais conteúdos que eu trago aqui semanalmente para vocês. Tá certo? Um cheiro. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Tchau, tchau!